Nesse vídeo vamos falar sobre vetores na linguagem C, mais especificamente sobre alocação estática. Na linguagem C, os vetores podem ser de alocação estática ou dinâmica. Alocação dinâmica vamos falar em um outro vídeo. Já aprendemos que a memória do computador funciona como uma planilha eletrônica. E quando declaramos uma variável, por exemplo, variável int a, estamos dizendo que é uma variável do tipo inteira que tem o nome a. De forma análoga, temos a memória do computador, que funciona como um conjunto de células com endereços, como uma planilha eletrônica. E a nossa declaração, colocamos uma variável a e associamos essa variável a uma célula. E tudo que for atribuído à variável a, por exemplo, a recebe 123, na verdade vai ser escrito nessa célula. Agora vamos falar da sintaxe do vetor. A sintaxe da alocação do vetor é bastante simples. Colocamos aqui o seu tipo, por exemplo, inteiro, o nome do vetor e como diferencial colocamos aqui colchetes e entre colchetes o número de células desse vetor, por exemplo 10 e o ponto e vírgula no final. Quando fazemos isso, estamos dizendo que a variável a é uma variável do tipo inteiro, mas no lugar de ter uma célula para guardar um inteiro, o a tem 10 células para guardar 10 inteiros. E aqui temos que observar duas propriedades que são muito importantes na compreensão dos vetores. A primeira dela é que essas células são homogêneas, ou seja, cada célula armazena a mesma coisa, tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de bytes na memória. Se é um inteiro, são 4 bytes. E a segunda propriedade é que essas células são contíguas na memória, ou seja, são fisicamente vizinhas uma da outra, assim como eu coloquei aqui na nossa analogia. Essas duas propriedades vão nos permitir que possamos acessar ou manipular cada uma das células através de um índice. Por exemplo, essa primeira célula aqui vai ser o índice 0, ou seja, o A0. A segunda vai ser o A1 e assim por diante. Aqui já percebemos que os índices do vetor vai de 0 até o tamanho dele menos 1. No caso aqui, de 0 até 9. E cada um deles é como se fosse uma variável inteira independente. No caso aqui temos 10 variáveis inteiras. Vamos voltar para o código. Como foi dito, cada uma das variáveis é acessada através do seu índice. A0 recebe um número inteiro, uma expressão inteira qualquer. A1 recebe um número inteiro qualquer. Aqui nós temos o vetor de inteiro, mas o vetor pode ser de qualquer tipo. Inteiro, double, float, short. Inclusive pode ser um vetor de structs. Você pode ter inclusive um vetor, um tipo que você mesmo definiu. Como é dada a leitura e a escrita de vetores? Não existe um comando específico para ler um vetor todo de uma vez. Você tem que ler célula por célula. Com exceção de um vetor de caracteres, que se configura como uma string. Mas vamos falar isso numa aula exclusiva de strings. Vamos ler esse vetor A. Nós podemos fazer um scanf, percentual d, porque é um vetor de inteiros, e aqui colocar comercial a 0. Como está lendo um inteiro e colocando na posição 0 do vetor A. Podemos fazer isso para A1, A2, A3, A4, mas é claro que nós não vamos fazer isso copiando e colando. Já que nós temos um índice que é um inteiro, nós podemos colocar isso aqui dentro de um loop e fazer isso de forma mais compacta. Então vou criar aqui uma variável de controle i. Vou fazer um loop usando for. For, enquanto o i varia de 0, o i menor do que o tamanho do vetor, 10, ponto e vírgula, i mais mais. Scanf, i comercial a, não de 0, mas de i. E agora ele vai fazer o A0, quando o i for 0, quando o i for 1, A1 e assim por diante. Executando esse código, ver que o cursor aqui está pedindo para digitar um inteiro, eu vou ter que digitar 10 inteiros até o programa acabar. Não acontece nada porque depois de ler os valores, o programa não faz nada. Se eu quiser imprimir esses valores da mesma forma, vou ter que fazer um for e imprimir célula por célula. No caso aqui eu vou usar o print f, colocar um espaço aqui no percentual d e vou imprimir posição AI. Para i variando de 0, enquanto i for menor do que 10, imprima AI. Executar de novo. Vou colocar aqui os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora ele imprimiu os 10 valores que eu digitei. 1, 2, 3, 4, 5. Separados por espaço, como eu informei. Inicialização. Você pode inicializar um vetor estático através da seguinte sintaxe. Apenas no momento em que você declara, você pode colocar aqui que ele recebe, abre chaves, e colocar aqui a sequência de 10 valores que você quer inicializar. Se eu quero inicializar com 0, você coloca aqui 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu tenho a certeza de que esse vetor vai ser inicializado com 10 zeros. Vou trocar aqui o valor para testar, vou colocar aqui
2 aqui, 3 aqui. Executar de novo, fica mais fácil de visualizar. Aqui o nosso vetor foi inicializado dessa forma. Esse tipo de atribuição só funciona na declaração. Então, se eu tentar atribuir um vetor todo de uma vez em uma outra linha de código, esse programa não vai compilar. Devemos chamar atenção para o fato que os vetores na linguagem C são do tipo zero-based, que significa que o seu índice começa do zero, vai sempre até o tamanho menos 1. No caso aqui, temos um vetor de 10 células, ele começa do zero e vai até o 9. Por isso, o nosso for começa do zero e vai até o 9, ou seja, o i menor do que 10. O i igual a 10 não é computável. A linguagem C não controla se você está usando os índices corretamente. Você tem liberdade para colocar o índice que quiser aqui na variável. A responsabilidade da corretude do código é sua. Por exemplo, se eu acessar aqui a posição A100, isso não vai ser um erro de sintaxe. E talvez não seja nenhum erro detectado na execução. Por exemplo, vamos executar. O programa executou normalmente. Não apresentou nenhum erro visível. Mas sabemos que está errado, porque o vetor A tem apenas 10 posições. Eu estou acessando a posição 100, a 11ª posição dele. A linguagem C não vai controlar isso para você. O programa está errado e a responsabilidade é sua. Algumas outras linguagens, quando se faz esse tipo de coisa, vai acusar imediatamente que você está usando uma posição que não é válida. A linguagem C não faz isso. O que é que ela faz? Voltando aqui ao nosso modelo de memória, o que ela faz é calcular aonde seria a posição 100. Ela calcula onde seria a posição 100. A posição 100 seria na posição 102. E ela vai lá e vai escrever 102. Vai escrever o valor que você colocou na posição 102. E ponto final. O que é que pode acontecer? Nesse programa que só tem 2 linhas não acontece nada. Mas se você tiver um programa com muitas variáveis, provavelmente essa posição já está sendo utilizada por uma outra variável. E você vai alterar o valor dessa variável sem saber qual variável você está alterando. Isso vai ocasionar um erro muito difícil de ser detectado. Então você tem que ter muito cuidado com os índices do vetor, para não acessar posições inválidas do vetor. Da mesma forma, posições negativas. Eu posso colocar aqui a posição -1 e executar o programa. Também não tem nenhum erro aparente, mas sabemos que está errado. O que a linguagem C vai fazer? Vai calcular aonde seria a posição -1 e vai colocar o 10 aqui. Se essa posição estiver associada a uma outra variável, ele vai ter alterado o valor de uma variável sem que você saiba. E isso vai ser considerado um erro de semântica.